Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do meu curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Lá na primeira parte, a gente viu que a geofísica infere as propriedades das rochas de subsuperfície a partir de medidas de campos físicos feitos ao longo da superfície da Terra, né? Então, para entender isso direitinho, vamos ver aqui, eu vou dar aqui três exemplos, né, do método gravimétrico, magnetométrico e da resistividade DC. Vamos primeiro à gravimetria. A gravimetria ela vai medir o campo magnético o campo gravimétrico ao longo da superfície da Terra. Né? E está aqui esse campo, aceleração gravitacional, está representado por G. Se a Terra fosse perfeitamente esférica e perfeitamente homogênea, esse campo aqui ele seria constante em todos os pontos da superfície do planeta. Não é o que acontece, né? Na subsuperfície nós temos variação na densidade, porque nós temos diferentes tipos de rochas, né? Então vamos considerar que eu tenho aqui um corpo aqui de rocha, né, representado aqui por essa esfera com a densidade ρ2. Vamos considerar que a densidade desse corpo aqui ele é maior do que a densidade média, né, do material de subsuperfície, ou seja, ρ2 é maior do que ρ1. Bom, o que acontece aqui, né? Então, a partir desse momento, nós temos aqui então um excesso de massa, né? E toda a massa vai criar um campo gravimétrico ao seu redor, ou seja, né, vai criar aqui G índice M, né, que é o campo gravimétrico, né, criado por essa massa aqui, que eu estou considerando o, o volume, né, desse corpo aqui, certo? Como sendo perfeitamente esférico, né, para poder chegar a uma expressãozinha bonitinha, tipo essa aqui, certo? Que vai me dizer, né, que, certo, essa aceleração gravitacional que é causada por esse corpo, né, ele decai o inverso do quadrado da distância do centro do corpo ao ponto, né, onde está medindo, certo? Ele é direcionado, né? A direção dele é ao longo, né, do raio vetor, né, que liga a posição aqui que a gente está medindo com o centro do corpo, ou seja, essas setinhas vermelhas aqui, né? Tá? E veja só, a aceleração, o campo gravitacional criado por esse corpo aqui, obviamente, ele vai se sobrepor, certo, ao campo gravitacional da Terra, né? Na verdade, eles vão se somar, certo? De maneira que essa componente vertical aqui, né, do campo gravitacional medido, né, vai ser justamente devido à soma, né, do campo gravitacional terrestre, né, pelo campo, pela aceleração gravitacional, né, criado pela presença dessa massa aqui. Então, então o que acontece, né? Então, quando você for medir, fizer a sua medição do campo gravimétrico, certo? Continuamente ao longo da superfície da Terra, né, você vai notar aqui, certo, que na medida que você se aproxima do centro de massa desse corpo aqui, o seu campo vai estar com intensidade maior, né, conforme representado aqui por essa setinha preta aqui, né, certo? E quando você se afasta, certo, a intensidade do seu, o módulo do seu campo gravimétrico ele vai diminuir, né? Então você vai perceber aqui, né, nas suas medidas gravimétricas uma alteração do campo gravitacional, da componente Z, né, do campo gravitacional total, certo? Que é o que a gente chama de um alto gravimétrico, ou seja, certo? Um aumento local, certo? Do campo da aceleração vertical da gravidade, né? Devido à presença dessa massa aqui, desse corpo aqui, tá? Bom, vamos imaginar agora que ρ2 é menor do que ρ1. Nesse caso aqui, a gente vai ter o inverso, ou seja, o campo, isso vai causar uma diminuição local do campo gravitacional, da componente vertical da aceleração gravitacional, certo? Que a gente chama de um baixo
gravimétrico, né? Uma anomalia, né? Gravimétrica que a gente chama de baixo gravimétrico. A gente pode imaginar, inclusive, que esse ρ2 é zero, né? Ou seja, isso aqui poderia ser até representar um túnel subterrâneo, uma caverna subterrânea, que vai causar esse tipo de anomalia gravimétrica, aqui, chamado baixo gravimétrico, né? Que é essa alteração aqui local do campo gravimétrico, né? Então você veja como a variação das densidades das rochas de subsuperfície ele vai gerando aqui essas alterações, né? Tá? No campo gravimétrico medido ao longo da superfície da Terra. Tá? As medidas gravimétricas necessitam precisão de miligauss. O Gauss é uma unidade de aceleração, né, que é 1 centímetro por segundo ao quadrado, né, que a gente usa na geofísica. E o gravímetro ele tem que ter uma precisão de miligauss, ou seja, de 1 milésimo de Gauss, para que ele possa perceber essas variações da componente vertical da aceleração gravitacional devido justamente a essas mudanças aqui de densidade das rochas de subsuperfície, né? Ele precisa ser um instrumento extremamente preciso, né? E sensível, né? Visto que, certo? Essas alterações são muito pequenas, né? Ou seja, o campo gravitacional terrestre, né, ele é bem maior, obviamente, do que o campo gravitacional causado pelas alterações de densidade das rochas de subsuperfície. Okay? Mas é possível se fazer hoje em dia. Existem gravímetros bastante precisos que conseguem medir tranquilamente essas variações locais, certo? Do campo gravitacional induzidas pela variação da densidade das rochas de subsuperfície. Okay? Então, vamos agora para a magnetometria, né? A magnetometria é baseada na medida do campo gravitacional, do campo magnético terrestre ao longo da superfície. Bom, vamos imaginar aqui que está em uma região próxima ao Equador, onde o campo magnético terrestre ele tende a ser paralelo à superfície da Terra. Na verdade, o campo magnético é bem mais complexo, né, de uma forma bem mais complexa, varia muito mais com a posição do que o campo gravitacional, né? Mas se a gente estiver aqui em uma região próxima ao Equador, o campo magnético ele tende a ser mais paralelo à superfície da Terra, conforme está representado aqui, né? Então aqui está a superfície da Terra, a subsuperfície, né? Vamos imaginar agora que a gente tem um determinado bloco de rocha, certo? Idealizado aí por esse retângulo aí, né? Que tem uma determinada susceptibilidade magnética, né? Em todo material tem uma susceptibilidade magnética. O que é isso? Essa constante ela mede a facilidade do material se magnetizar na presença de um campo magnético externo, ok? Tá? Então, na medida que esse material se magnetiza, né, certo? Ele se torna um ímã, né? Tá? Ou seja, é uma magnetização induzida, né? Essa intensidade de magnetização, né, aqui representada por Newton, vai ser igual a K, a susceptibilidade magnética, vezes o campo magnético terrestre, vezes H0. Tá? Então esse material aqui ele se magnetiza e ele começa a gerar as próprias linhas de força magnética dele, né? Ou seja, ele gera o próprio campo magnético dele, né? Que eu chamo de o campo secundário, né? HS, né? Que vai se somar vetorialmente com o campo magnético natural da Terra, produzido naturalmente da Terra, né? Que é o H0, né? Então a gente vai ver aqui, certo, que a presença desse corpo aqui ele gera uma perturbação, né? Conforme é mostrado aqui pela variação, né, de módulo de direção, né, das setinhas vermelhas, né? Certo? Do campo magnético, né, que eu chamo o campo magnético total, agora vai ser, certo? O campo magnético primário, né, ou seja, o campo magnético produzido pela Terra, H0, mais o campo secundário, devido à magnetização aqui desse corpo
subsuperfície. Tá? Então, se você vier com seu magnetômetro, né, que o magnetômetro ele vai medir justamente o campo magnético, certo? Em cada ponto da superfície da Terra. Então, você vai sentir a presença desse corpo aqui justamente pela perturbação que ele gera, certo? No campo magnético terrestre. Né? Então, no caso aqui, imagine que você está. Isso aqui é meramente representativo, certo? Esse gráfico aqui da componente horizontal do campo magnético total. Certo? Então, quando você estiver afastado desse corpo aqui, né, uma posição aqui na superfície está afastada, você não vai sentir nada. Você vai medir o campo magnético natural da Terra mesmo. Na medida que você se aproxima dele aqui, vem caminhando aqui pela superfície da Terra, você vai perceber a alteração, certo? No campo magnético total, né, que é causada aqui pela presença dessa rocha aqui que tem uma susceptibilidade magnética. Né? As rochas, né, algumas têm maior susceptibilidade, outras têm menor susceptibilidade. Né? Certo? Inclusive, a susceptibilidade ela pode ser negativa. Né? No caso aí, do materiais diamagnéticos, né, eles se polarizam magneticamente com a direção, com o sentido contrário do campo que é aplicado a eles. Né? Os materiais paramagnéticos, né, conforme é mostrado aqui, eles se polarizam magneticamente, né, seguindo o mesmo sentido, né, a direção e sentido do campo externo. Ok? Então, o campo magnético terrestre, né, varia bastante, tanto em direção quanto em módulo ao longo da superfície da Terra. Mas aí a intensidade dele varia de 0,25 a 0,7 Gauss, né, que é a unidade que a gente usa. O Gauss é a unidade que a gente usa na geofísica, né, para medir, certo, o campo magnético terrestre. Você estando no Equador, certo, esse campo magnético, o H0, ele vai tender a ser mais fraco, vai tender a ser da ordem de 0,25 graus. Lá no polo, onde as linhas de força do campo magnético terrestres estão mais juntas, mais próximas, né? Então, assim, então a intensidade desse campo é maior, né? Então ele sobe aí para 0,7 Gauss, mais ou menos isso, né? E medidas geofísicas, né, de levantamento magnético são feitas em nanotesla, né? Certo? Um nanotesla, que é 10 elevado a menos 9 tera, né, corresponde a 10 elevado a menos 4 Gauss. É a sensibilidade que o seu instrumento precisa ter justamente para ser capaz de sentir, né, as alterações no campo magnético medido na superfície da Terra devido à presença desses materiais aqui. Esses materiais, dessas rochas, né, com determinada susceptibilidade magnética. Né? Então, esses instrumentos, né, o magnetômetro, principalmente o magnetômetro chamado flux gauge, né, foram desenvolvidos, né, com essa sensibilidade, né, foi desenvolvida a partir da Segunda Guerra Mundial, né, curiosidade, né, era usado para detectar submarino. Né, e hoje nós temos instrumentos magnéticos, né, de medição magnética, né, tipo o magnetômetro de precessão de prótons, né, que são bastante sensíveis, né, que são usados para fazer os levantamentos magnéticos. Tá, ok. Vamos ver agora a outra aqui, a resistividade DC. Tá? Então imagine que eu tenho aqui a subsuperfície, né? E as rochas da subsuperfície têm condutividade elétrica, né? Elas têm uma determinada densidade, tá? Que tem a ver lá com o campo, que vai alterar o campo gravimétrico. Ela tem a susceptibilidade magnética, né? Que vai poder ser percebida pela magnetometria. Tá? E elas têm também uma condutividade elétrica. Né? Todo material é mais ou menos condutor. Né? Tá? Então, na resistividade DC, como é que funciona? Né? Nós colocamos 4 eletrodos aqui na superfície da Terra, representada por essas setinhas, 2 externos e 2 internos. Né? Todos eles aqui com espaçado na mesma distância, ou seja, espaçados. Né? Nós vamos energizar
esses eletrodos externos, né, o que vai estabelecer um fluxo, né, de corrente elétrica pela subsuperfície. Okay? Então nós vamos medir a corrente total, certo? Que está fluindo aí, né, usar um amperímetro, né, e medir a corrente total que está fluindo, né, pela subsuperfície. E aqui nos eletrodos centrais nós vamos colocar um voltímetro, né, certo? Para medir diferenças de potenciais. O que é que acontece aqui? Imagine que eu tenho um corpo aqui de uma determinada rocha aqui, certo? Com uma condutividade ρ2. O que é que acontece aqui se esse corpo aqui for um mau condutor de eletricidade, né? Então ele vai atrapalhar aqui, certo? A corrente elétrica fluir aqui e vai acabar criando um potencial elétrico aqui, um ΔV grande aqui, né? Tá? Isso aqui chama-se de arranjo Wiener, tá? É um tipo de arranjo usado para fazer a resistividade descer. Certo? Se a gente pegar então, certo? Simplesmente dividir aqui, certo? Essa diferença de potencial ΔV pela corrente total que está fluindo aqui, a gente vai ter uma grandeza, certo? Que a gente chama de resistividade aparente, tá? Então se por acaso eu tiver aqui localmente aqui uma alteração de condutividade, né, que eu tenho uma condutividade ruim, certo? Esse ΔV aqui vai aumentar, certo? A corrente também vai diminuir, certo? Isso vai fazer com que a resistividade aparente, né, certo? Seja alta, né? Ao contrário, né, se eu tiver aqui um corpo, né, que for bom condutor de eletricidade, o que é que vai acontecer? A corrente vai passar facilmente por aqui. Esse ΔV aqui, essa diferença de potencial aqui vai ser muito pequena, certo? E essa corrente aqui vai tender a aumentar. Ou seja, como resultado, a resistividade aparente, certo, aumenta. A gente vai ter acabar tendo um valor alto aí, quer dizer, baixo, né? Se esse corpo aqui for bom condutor, né? Certo? Isso aqui diminui, né? Certo? A corrente aumenta, então a resistividade aparente ela diminui, tá? Então, fazendo por esse arranjo aqui, certo? E fazendo essa razão aqui de ΔV por ΔI e obtendo a resistividade aparente, a gente pode ter uma noção aqui, certo? De como é que está a condutividade, né, das rochas de subsuperfície, né? Se ela está alta, se ela é baixa. Então, a partir dessas medidas aqui de corrente e tensão feita aqui na superfície da Terra. Isso aí é um princípio colocado aqui de maneira bem básica, mas é isso aí, para entender mesmo como é que funciona o método, né? Tá? Bom, vamos falar aqui de problemas diretos versus problemas inversos na geofísica, né? Com esses três exemplos que eu dei para você, já é perfeitamente possível entender o que é isso. Né? Então imagine que eu dou aqui uma distribuição de massa, certo? E a partir dessa distribuição espacial de massa eu quero calcular o campo gravitacional, né, que é causado por ela, certo? Imagine que eu tenho aqui uma distribuição de dipolos magnéticos, né, e a partir dessa distribuição de espacial de dipolos magnéticos que é dada, eu quero calcular o campo magnético, né, certo? Ao redor, aí, no espaço aí ao redor, certo? desses dipolos. Né? Imagine que eu tenho um determinado modelo de condutividade, né, certo? Da subsuperfície, né? E a partir desse modelo, né, eu queira calcular a resistividade aparente que seria medida na superfície da Terra. Isso aí são três exemplos de problemas diretos, certo? Problemas diretos na geofísica. Agora, vamos trocar a direção da setinha aqui. Vamos imaginar agora que eu estou medindo o campo gravitacional, certo? E a partir dessa medição do campo gravitacional, eu quero inferir, né, a distribuição de massa, ou no caso da gravimetria, eu quero inferir as densidades, né, das rochas de subsuperfície. Esse é um exemplo de problema inverso, certo? Ou seja, imagine agora que eu tenho campo magnético, eu medi o campo magnético ao longo da superfície da Terra e a partir dessa medida aqui eu quero dar um jeito de determinar quem é a distribuição de dipolos magnéticos, né, em subsuperfície. Né? Ou imagine que eu fiz uma medida de resistividade aparente, né,
ao longo de vários pontos da superfície da Terra, e agora, a partir dessas medidas de resistividade aparente, eu quero determinar quem é o modelo de condutividade da subsuperfície. Isso aí, né, são alguns exemplos de problemas inversos na geofísica, que é justamente a solução do problema inverso que permite o geofísico, né, vir com aqueles mapas, né, tá, que vai dizer como as propriedades das rochas estão variando em cada ponto de subsuperfície, né. Tanto a solução do problema direto quanto do problema inverso é de extrema importância na geofísica de prospecção, né. Isso aí é um campo, né, que envolve, em primeiro lugar, você ter o domínio da física, né, que está por trás daquilo ali, né. E segundo, né, envolve também muita matemática e muita computação. Certo? Então isso aí, para quem gosta dessa disciplina, é um prato cheio, né? Nessa parte você trabalhar com o processamento dos dados geofísicos, certo? Na produção dos mapas, né, da subsuperfície que vão ser usados lá na etapa de interpretação, realmente, para quem gosta de física, matemática e computação, é uma área muito interessante, ok? Bom, e assim a gente chegou no final da parte 2, né, parte dos princípios de funcionamento.